Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse momento do despertar para uma nova mente. Eu sou Alessandro Rubel, terapeuta e autor da Jornada Trinos, método para qualquer pessoa transformar pensamentos ruins de forma consciente para ter paz e tranquilidade ao tomar decisões. O tema de hoje, autocobrança excessiva pela perfeição. Na Jornada Trinos, nós utilizamos comandos mentais, determinados de forma consciente para a transformação da nossa realidade, facilitando a tomada de decisão. Toda a estrutura do método, as palavras, dos comandos, vem de um processo de canalização e inspiração através de dois autores, eu e Sônia Trujillo. Falar sobre autocobrança nesse processo de perfeccionismo. E muitas vezes uma pessoa perfeccionista, ela pode se intitular como dedicada, como aplicada, mascarando essa problemática do desejo por perfeição, que pode até se tornar um desejo por controle, que se relaciona diretamente com o perfeccionismo. Então, uma pessoa dedicada é aquela que planeja a sua vida, os afazeres, o trabalho, férias, enfim, qualquer coisa, sabendo que, se der errado, basta reorganizar os planos ou pedir ajuda, conselho e orientação, caso se for necessário. Já uma pessoa perfeccionista não aceita erros, não lida com imprevistos, não tolera uma fuga de planejamento, por isso tende a ser controladora, não conta com a ajuda de terceiros e não confia em delegar suas funções a alguém ou a ninguém. Então aqui, gente, a gente já pode perceber alguns hábitos bons e uns hábitos ruins. Os hábitos ruins quando você não tolera imprevistos, quando você não aceita sair do seu planejamento, você ter uma postura controladora nesse processo, um hábito de não se permitir ser ajudada. Aqui eu estou falando de uma pessoa que tende a ter um processo ou uma necessidade do perfeccionismo. E com isso vem uma série de sentimentos ruins. Porque se você é uma pessoa intolerante, provavelmente você passa nervoso, você é impaciente, você tem processos ali de perda de controle, raiva, enfim, uma série de sentimentos que te levam ao desequilíbrio. E uma pessoa que é dedicada, que se permite, né, se permite passar por mudanças dentro do seu planejamento, lógico que quanto menos você mudar, melhor, qualquer situação. Mas caso o mundo externo ali crie algumas variáveis que você não consiga cumprir o que você planejou ou entregar da forma que você queria, e você se permitir essas mudanças, aí já passa a ser um hábito comum, um hábito mais saudável, diria assim. Porque aqui, gente, a diferença sempre está nessa questão do que te leva para um sentimento ruim, ainda que seja ali um processo de autocobrança, autopressão, e o que te leva para um sentimento bom, que é uma vida mais saudável, mais harmônica. Então, sempre eu vou colocar, eu sempre coloco para os meus clientes esse foco no que te traz algo ruim para o seu corpo. Aliás, teve uma vez que uma pessoa falou assim, nossa, Lê, ansiedade é algo que me leva para um desequilíbrio? Sim, qualquer sentimento ruim que você percebe que mexe com o seu corpo, e às vezes não é no primeiro momento, é ao longo do dia, ou ao longo de um período, porque gera batimento cardíaco acelerado, a respiração fica ofegante, enfim, esses são alguns exemplos físicos que um sentimento ruim, que uma sensação ruim pode trazer para o seu corpo. E isso desequilibra. Esses pontos que mexem com o nosso corpo que a gente tem que ficar atento. E uma pessoa perfeccionista tende a ter esse tipo de sentimento. A ansiedade, inclusive, faz parte. A gente fala tanto de ansiedade nesse mundo e tem vários comportamentos, vários hábitos que nos levam para sermos pessoas ansiosas, né? E a gente só se titula como uma pessoa ansiosa ou uma pessoa nervosa, estressada. Mas o que está por trás desse estresse?
que está por trás dessa ansiedade? Pode ser, de fato, um hábito, por exemplo, o perfeccionismo. E a gente não percebe nesse processo, a gente acaba lidando isso com o dia a dia como se fosse talvez uma pessoa dedicada, uma pessoa aplicada, uma pessoa que quer o melhor, né? Entregar o melhor. Mas se esse melhor vier carregado de sentimentos ruins, nós temos que ajustar isso, temos que entender o porquê que eu ajo dessa forma, né? E quais são os pensamentos que estão por trás de uma pessoa perfeccionista? Será que é um pensamento de não posso ser insuficiente, não posso ser julgada por ter feito algo errado ou que fugiu do planejamento, não posso ser desaprovado ou desaprovada? Então, aqui também nós temos que ter essa preocupação, não sei se é preocupação a palavra, mas essa intenção de buscar o porquê que eu penso dessa forma e porquê que eu ajo dessa forma. Tem uma frase de Robert Hiller, é um poeta americano da década passada, de 30, enfim, sei lá. Abre aspas, ser perfeccionista é um perigoso estado de espírito em um mundo imperfeito. Eu gostei dessa frase, fecha aspas, pelo seguinte, nós vivemos, tudo que nós fazemos, normalmente tem muitas pessoas envolvidas, muitas variáveis envolvidas. Então, por isso que talvez aqui nessa frase ele coloca como um mundo imperfeito. Essas variáveis, elas sofrem realmente interferências de diversas situações, sejam de pessoas, de tempo, de local, de energia, e nem sempre as coisas funcionam como a gente pretende, como a gente gostaria. Então, por isso que ser perfeccionista é um perigoso estado de espírito, porque isso pode mexer com o seu corpo. E mexendo com o seu corpo, desequilibrando, te levam para um cenário que possa ter uma doença, seja uma doença emocional, seja uma doença física. Agora, existem diferentes tipos de perfeccionismo, né? Em termos de níveis e áreas. Pessoas que podem ser perfeccionistas consigo mesmas, com maior intensidade do que com o mundo externo. Ou seja, pessoas que não admitem errar numa prova, num trabalho, num planejamento, às vezes até no momento de descontração, ela ali planejou algo gostoso para umas férias e ela acaba não conseguindo seguir o planejado e aquilo entra num estresse danado, entra em conflito com pessoas, ou seja, não suporta serem vista com qualquer traço negativo. E essa relação com você mesmo, ela mexe muito com a nossa essência, porque pessoas que buscam essa perfeição e se cobram muito, se machucam muito por isso, tem que tomar muito cuidado. E nós temos também aí o perfeccionista com o mundo externo, né, com as pessoas, que ele não aceita erro dos outros, ou não tolera a imperfeição dos outros ou das situações. E aí essa pessoa tende a ter vários comportamentos de, talvez, um hábito de criticar, de julgar o tempo todo, ou de entrar em conflito efetivamente com essas pessoas porque algo não está saindo como ela quer. Olha quantos cenários ela vai criando que geram sentimentos ruins que vai desequilibrando o seu corpo. E quando quando eu conduzo processos de transformações internas, eu deixo essa reflexão, ou seja, para a pessoa identificar qual que é o hábito que ela tem de agir ou reagir, que está ali colocando em pontos de conflito. Porque o conflito, ele não leva para uma vida saudável, ele sempre leva você para uma situação que gera sentimentos ou sensações ruins em você, e naturalmente na pessoa que você esteja em conflito. Então, esse é sempre o meu cenário, o cenário que eu coloco para as pessoas com quem eu conduzo esses processos. Esse tipo de comportamento está te levando para um processo de conflito ou harmonia? Aqui determina muito o que você quer para a sua vida. Porque se você entra para um cenário de conflito, você vai estar indo para um caminho
de gerar uma série de sentimentos ruins, negativos. Essa ressonância que você entra com as pessoas de forma negativa, aí vai virando uma bola de neve, né? Esse tipo de relação. Agora, quando você tem hábitos que te levam à harmonia, aí talvez você vai estar caminhando para uma relação mais saudável, uma vida mais saudável. E é isso que nós temos que analisar o tempo todo. Se nós estamos em conflito ou em harmonia com as situações. Parece utopia, algumas pessoas já me falaram, mas é uma forma que eu enxergo de você realmente buscar saúde, ter uma vida saudável. Quando você não tem uma vida saudável ou tem uma série de sentimentos ruins, ou você já está em desequilíbrio ou ficará. E isso é uma opção que nós temos, é isso que nós temos que realmente refletir sobre isso. Agora, o foco é você, então, continuar tendo hábitos perfeccionistas que te trazem esses momentos ruins, ou buscar uma mudança? Analisar. Essa mudança, gente, é um processo interessante, porque aqui o meu objetivo é realmente trazer exemplos e situações e reflexões para que vocês possam tomar decisão, para que vocês falam, isso não faz sentido mais para a minha vida. Porque consolidar a decisão, aí é um outro passo, aí é um processo de autoconhecimento, e nós temos que buscar entender por que nós estamos ou funcionamos assim até esse momento, e por que a gente quer mudar, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente, na verdade não é uma cliente, é minha filha, que me ajudou inclusive nesse processo. Ela tem ou está num processo de transformação nessa questão do perfeccionismo, e esse perfeccionismo veio de uma situação da infância, onde ela perdeu a irmã dela, perdi minha filha, e essa questão de ser perfeita, para que nossa vida fosse perfeita, já que nós tínhamos passado por uma situação muito difícil, ser perfeita para nós, pais, ser perfeita para o mundo, foi uma maneira que ela passou a funcionar diante de uma perda tão grande na vida dela. Então, ela não podia gerar mais problemas para os pais, isso na visão dela, nesse mundo mental. E tem que ser respeitado, e foi assim que ela foi crescendo. Isso gerou esse processo de perfeição dela para tudo, como pessoa no trabalho, na escola, como uma pessoa na relação com os amigos, e isso trouxe uma série de situações que hoje ela está tomando consciência e fazendo esse processo de transformação. E quando a gente fala sobre esse processo de transformação, não significa que a gente tem que forçar uma mudança, né? Do dia para a noite. Nós temos que entender, como eu trouxe o exemplo dela, o porquê que eu funciono dessa forma, e aí eu vou entendendo esse funcionamento, e o que não for fazendo mais sentido, eu vou fazendo esse processo de transformação. E isso é bacana porque tudo que acontece na nossa história de vida não são só fatos isolados, eles vão se acumulando. E aí, conforme você cria um padrão de comportamento, você vai somatizando outras ações para alimentar, por exemplo, uma pessoa muito perfeccionista acaba sendo uma pessoa muito controladora, acaba sendo uma pessoa muito crítica, acaba sendo uma pessoa intolerante. Olha quanta coisa que eu preciso mudar para poder fazer um processo de transformação. Por isso que a decisão ela é importante. Isso não faz mais sentido. Aí eu vou ter que começar a mapear uma série de hábitos e todos os pensamentos ruins que estão por trás disso. Até porque é o pensamento ruim da forma que eu sou, então eu sou impotente, eu preciso ser perfeita, eu não posso ser insuficiente, uma série de pensamentos ruins que são crenças que embasam o comportamento. E aí esse processo precisa ser investigado, precisa ser cuidado com muito amor, com amor a você mesmo, mas a decisão da mudança ela tem que partir de algum ponto, né? E aí o ponto pode ser, isso não faz mais sentido, por exemplo, estar em conflito com as pessoas o tempo todo, estar ali o tempo todo sofrendo com as coisas que não funcionam, e aí todo esse processo de mudança, vamos pegar uma questão, planejei algo, uma entrega, e, por exemplo, não cumpri o prazo. Já aconteceu. Se eu ficar realmente num processo
de sofrimento, porque eu não cumpri o prazo, me cobrando, você sai da ação e vai para um processo de pensamento ruim, que vai te trazer uma série de sentimentos ruins. O perfeccionista tende a não lidar bem com isso, ele acaba perdendo tempo para agir e fazer com que aquilo que ele se comprometeu funcione. Então, precisamos nos libertar dessa prisão. E aí começam as perguntas, né? Para você mesmo, de onde vem esse meu perfeccionismo? E como eu dei o exemplo agora, para eu poder me libertar disso e não, se realmente não faz mais sentido. Tem pessoas que são assim e não querem mudar, está tudo bem, mesmo que ela sofra com aquele processo. Aliás, eu fiz um post essa semana e uma pessoa fez um comentário assim, né? Porque a gente estava falando muito sobre crítica no relacionamento que leva a conflito. Ela fez um comentário lá. Eu tenho que me posicionar. Ok, mas existem várias formas de se posicionar, mas ela quer se manter assim, está tudo bem. E aí você pode também mapear, para que você não seja prisioneiro de você mesmo com esses pensamentos ruins e todos esses sentimentos ruins. Onde está esse hábito que eu mais que eu mais tenho na minha vida, né? Ou se eu sou muito cobrado por outras pessoas, ou você se cobra a si mesmo o tempo todo. E como é que você lida com essas situações que geram uma série de sentimentos ruins? Para você ir percebendo aonde você pode mudar, identificando quais são os pensamentos ou as crenças, como eu falei, para poder transformar esses padrões, esses condicionamentos, esses hábitos que você tem, como eu dei um exemplo agora há pouco. E aí você começar a ter o processo de transformação, porque senão você vai ficar naquele cenário. E é importante você entender também uma coisa aqui que me veio, assim, a autocobrança, o perfeccionismo é algo que está em excesso. Isso não significa que eu tenho que ser uma pessoa relapsa, ou não ter planejamento, ou não ser uma pessoa dedicada a fazer sempre o meu melhor. Aqui nós estamos falando do excesso, e esse excesso que nós temos que realmente ver se faz sentido ou não continuar, se realmente não me faz bem, seja para mim, para o meu estado emocional, ou muitas vezes até para o meu estado físico, né, de saúde física, porque uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, chega um momento que ela adoece. E então você precisa ter esse processo muito claro do que é excesso e do que é importante eu pontuar, ser assertivo comigo mesmo, com as pessoas, para que eu possa entregar o que eu me proponho, né, nessa vida. Muito bem, então aqui fica essa reflexão. E aí eu sempre procuro terminar, porque para a gente tomar decisões importantes como essa, a gente precisa de um momento, né, de reflexão. E na jornada Trinos, nós utilizamos comandos mentais, como eu falei, determinados de forma consciente para a transformação da nossa realidade. E os comandos que nós utilizamos são frases que repetimos como um mantra. A origem da palavra mantra vem do sânscrito, uma língua falada antigamente na Índia, né, que significa um instrumento para o pensamento, para cuidar dos nossos pensamentos, da nossa mente, torná-la mais saudável. E eles funcionam porque o encadeamento de palavras meticulosamente escolhidas pela espiritualidade expressam energia o sentido que carregam. Basta testar, colocar e sentir. E esse comando que eu sempre trago, ou eventualmente trago, é a base fundamental para a conexão diária com a fonte criadora do universo. Então, quando eu falo sobre tomar uma decisão, e eu sempre oriento meus clientes, nunca tomar uma decisão no calor, né, da emoção, ou do estresse, ou do nervoso ali. Então, você precisa parar, precisa cuidar disso no momento que você esteja com o seu coração mais calmo, né? Porque esse momento é um momento de muita importância para qualquer processo de transformação. E esse comando que eu vou dizer para vocês agora é a base fundamental que nós usamos do método para a conexão diária, né? E nós somos parte integrante desse universo, dessa conexão com o Criador, com a fonte criadora.
Mas com a correria do dia a dia, com esses comportamentos, com esses hábitos que nos levam a um perfeccionismo, uma autocobrança, uma autopressão, por exemplo, nos distanciamos dessa conexão, reduzindo nossa intuição e percepção, que são dois sentidos fundamentais para nosso equilíbrio emocional. E agora, quando você está nesse momento de tensão, de nervoso, não se esqueça, você somatiza tudo isso no seu corpo. Então, fique atento com hábitos que te levam a um desequilíbrio físico, principalmente. E sempre que esses pensamentos estão desorganizados ou negativos, isso tende a acontecer com o nosso corpo. E esse é o maior ponto que eu levo sempre os meus clientes à reflexão. Então, você pode utilizar esse comando que eu vou dizer agora, e eu peço que você escute com a intenção do amor, para que você silencie o seu coração, silencie sua mente e possa utilizar isso em qualquer momento da sua vida para tomar decisão. Esse é um que nós utilizamos na Jornada Trinos. Minha amada alma estelar, meu corpo etérico decreta para o meu eu superior. Eu estou dentro de uma pirâmide de cristal, com muita luz, vibrando nas cores azul, rosa, prata, verde, rubi, violeta e dourado. E eu estou imerso nessa luz dourada, circulando por todo o meu corpo, conectando agora com o meu eu superior para que o bem maior se faça, ancorando minha energia física através dos meus pés no planeta Terra. Essa tela mental, essa imaginação, né, que você pode utilizar a qualquer momento do seu dia que você precise tomar uma decisão ou precise se acalmar e se colocar dentro de uma pirâmide, ou até mesmo colocar outras pessoas, colocando essa intenção do amor, é isso que você vai gerar nesse ambiente. Muito bem? Então fica aqui a reflexão e aprendizado de hoje, deixe seu comentário e até a próxima.